nós estarmos aqui. Hoje eu fui lá para casa do pastor Gil. Bati lá e me informaram que vocês já estavam aqui. Tanto tempo sem vir, né? Se dá, né? Mas glória a Deus, saudades dos irmãos, saudades de estarmos aqui. O Senhor tem nos dado a graça dele. O sinal é a razão pela qual nós ainda estamos vivos, né? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Muito bem, meus queridos. O Senhor tem sido bom. Em todo o tempo o Senhor tem sido bom. Aleluia. Por favor, abram as suas Bíblias no livro de Efésios, no capítulo 1. Amém? Amém. Por esse motivo também eu tenho ouvido falar da fé no Senhor Jesus que existe entre vós e do vosso amor fraternal para com todos os santos. Não cesso de dar graça por vós, recordando-me de vós em minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo e o Pai da glória vos dê um espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória e da sua herança nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os quais cremos conforme a atuação da sua potentosa força. Este mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e entronizando-o à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de toda a potestade e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa pronunciar, não somente nessa era, mas da mesma forma na que há de vir. Também sujeitou tudo o que existe debaixo dos seus pés, e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há, lhe concedendo à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo que existe em toda e qualquer circunstâncias. Amém. Queridos, nós temos passado por tempos difíceis, né? Situações que têm fugido ao nosso controle, né? E eu tenho visto que as pessoas, de um modo geral, elas têm pensado muito pouco em Deus. Como Ele é, o que Ele quer, o que Ele espera de nós, né? A igreja, infelizmente, ela tem se deixado
levar por esse sistema que impera, que tem imperado no mundo, né? Tem imperado nesse mundo de trevas. E por causa disso nós temos deixado de receber, de sermos abençoados, de recebermos essa bênção que o apóstolo Paulo fala aqui, de sermos abençoados no mundo espiritual. Né? Porque na realidade, nós sabemos que o mundo espiritual ele domina o mundo físico. Ele conduz o mundo físico. Né? Esse plano que nós vemos aqui, esse plano que nós vivemos, ele é totalmente dominado pelo mundo espiritual. Né? Os que são de Cristo são guiados pelo Espírito Santo. E aqueles que não são, o mundo jaz no maligno. É assim que funciona. Nós temos visto, infelizmente, né, eu tenho visto pessoas que se dizem cristãs, que se dizem crentes, perecendo nessa tempestade. Perdendo com Jesus Cristo certa vez chamou seus discípulos depois de um sermão, falou: vamos passar para outra margem, né? Vocês lembram disso? E eles entraram num barco e Jesus dormiu naquele barco. Jesus dormiu naquele barco. De repente veio uma grande tempestade, que açoitava o barco de um lado para o outro. E os discípulos clamaram ao Senhor: Senhor, não te dá que perecemos? Você pode dormir uma hora dessa? Nós estamos afundando. E Jesus, acordando, ele falou: olha, vocês não têm fé? E Jesus ordenou: o vento, aquieta-te, o mar acalma-te, e tudo se fez bonança. E depois os discípulos comentando entre si, olha o que eles falaram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe, eu tenho visto o Senhor fazendo maravilhas no meio da igreja. E tenho visto pessoas no meio da igreja perecendo por não conhecer o Senhor. Não conhece o Senhor, não tem ideia daquilo que Deus pode fazer, daquilo que Ele pode operar através do mundo espiritual, para que seja manifestado aqui no nosso mundo. Aqueles discípulos andavam com Jesus, estavam com Jesus, viam a todo momento o que Jesus fazia, o que Jesus falava, o que Jesus ensinava. E eles ainda perguntaram: quem é esse? Quem é esse? Que o vento e o mar lhe obedecem. E sabe, nesse momento, eu tenho visto a igreja olhando para a tempestade, e com medo da tempestade, se apavorando com o que está acontecendo. Eu tenho visto esse momento que o mundo está passando, um momento de definição daqueles que conhecem o Senhor e daqueles que não conhecem. Daqueles que têm conhecimento espiritual e daqueles que não têm. Daqueles que tiveram os seus corações iluminados e tiveram
essa revelação do mundo espiritual. Esse momento que a nossa nação está passando, que o mundo inteiro está passando, existem alguns protocolos que foram estabelecidos e nós temos que nos adequar a esses protocolos. Mas acima disso, nós temos que conhecer aquele que nos chamou. Nós temos que ter revelação do nosso chamado, de quem nos chamou. De quem nos chamou. Nós temos que olhar para aquele que nos chamou, atendendo, logicamente, a todo o protocolo que foi estabelecido pelas nossas autoridades, mas tendo fé, acreditando naquele que nos chamou. Amém, Deus. Sabendo que ele, embora em silêncio, talvez inerte, mas Deus não está fazendo nada nisso. Parece que ele está dormindo. Parece que ele está dormindo. O barco está sendo açoitado. Será que o Senhor não está vendo que nós estamos perecendo? Eu penso que o Senhor, ele espera de mim uma atitude de quem o conhece, de quem sabe quem ele é, de me levantar como igreja do Senhor, de me impor sobre qualquer situação que esteja nos assolando aqui e me impor em nome de Jesus, para que essa tempestade não venha nos dizimar, não venha nos alcançar. Nós temos conhecimento da letra. E parece que a igreja não tem conhecimento do poder. Parece que não. Eu estou vendo, nesses últimos dias, uma igreja acuada. 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 E talvez daqui um tempo vai olhar para trás e falar, o que é isso? Quem é esse que deu livramento? Porque parece que não conhece o Senhor. Parece que não tem conhecimento dele. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer. Eu não estou olhando para a morte. Eu não estou olhando para a tempestade. Eu tenho um alvo. Eu tenho uma meta. Jesus é minha meta. Jesus é o meu alvo. Amém, Deus. Eu não posso temer. Eu não posso temer a tempestade. Não posso. Quem é? Eu tenho que ter a resposta. Não sou eu que tenho que perguntar. É eu que tenho que ter a resposta. Quem é esse? Quem é esse que até aqui tem me sustentado? Quem é esse que até aqui tem me dado livramento? A resposta está comigo. É o Senhor da glória. É Jesus, o Todo-Poderoso. Aquele que detém todo o poder, toda a autoridade, aquele que detém todo o domínio sobre todo o principado e potestade. É Ele. E é Ele que eu sirvo. Ele é o meu alvo. Ele é o meu alvo. A igreja não pode estar acuada no momento de tempestade. Não pode. Sabe, nós temos nesses últimos tempos
nesses últimos meses, nós temos batizado praticamente toda semana. Nós temos batizado pessoas. Amém, Deus. Sempre batizado. Brumadinho, de Brumadinho deve ter umas sei lá, umas 7 famílias. Lá de Moeda veio umas 5 famílias. E nós estamos batizando. E nós estamos povoando o reino de Deus. Amém, Jesus. Porque nós não recuamos. Nós sabemos quem está no barco conosco. Nós conhecemos. Nós sabemos quem tem o poder para acalmar a tempestade, para cessar o vento, para acalmar o mar. Nós sabemos quem é. Temos que viver com conhecimento espiritual. O apóstolo Paulo fala aqui que tem visto uma igreja que tem fé, uma igreja que ama, que tem amado os irmãos. Mas pelo que ele fala aqui, falta conhecimento espiritual, conhecimento do mundo espiritual, a autoridade que vem do mundo espiritual. Eu tenho visto um momento de saber quem é a igreja de Jesus e quem não é. Eu estou vendo o Senhor separando, começando o processo de separação. Eu estou vendo comunidades evangélicas inteiras se ruindo, se desmanchando por falta de conhecimento espiritual, por não saber quem é que está com eles no barco. Fechando portas, trancando e indo embora. Porque não estão sabendo lidar com a tempestade. Não estão sabendo lidar com o momento. Por falta de conhecimento espiritual. O apóstolo Paulo fala aos Romanos, no capítulo 12, ele diz, olha, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, perfeito e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com o sistema deste mundo, mas renovai-vos pela renovação da vossa mente, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, Deus. Sabe, em meio a essa loucura que nós estamos vivendo, a vontade de Deus ainda continua boa, a vontade de Deus ainda continua perfeita e agradável para aqueles que o conhecem. Para aqueles que sabem quem Ele é e têm se submetido à autoridade dEle. Não podemos nos conformar com o sistema, nos amoldar com esse sistema. Não. Não podemos ceder a isso. Não podemos. Eu tenho visto uma articulação satânica aproveitando desse momento. É uma realidade que nós estamos vivendo, de pandemia, de vírus e tudo. Nós não podemos negar isso. Mas eu estou vendo uma articulação do inferno com relação a isso. E está conseguindo fechar igrejas. Acabar com comunidades evangélicas inteiras. Destruindo famílias.
por falta de conhecimento espiritual, por estar cedendo ao sistema, a esse sistema mundano. Quando começou isso tudo, de falar assim, não, vamos fechar as igrejas. Eu falei, Deus, eu vou ser preso. Mas eu não vou fechar. Eu não estou me rebelando contra as nossas autoridades. Eu só estou me assegurando de um direito constitucional que eu tenho, como pastor, como igreja. O local de culto, o nosso local de culto é sagrado e inviolável, segundo a nossa Constituição. E eu disse, eu não vou fechar. E quem quiser me acompanhar, eu vou estar de portas abertas. Eu confesso que eu fiquei muito preocupado com isso tudo. Fechar a igreja num momento de guerra, num momento de adversidade. As pessoas vão procurar a igreja, vão procurar refúgio. E não deu outra. Não deu outra. Já batizamos umas 20 pessoas ou mais. E estão firmes lá. E eu ainda continuo vendo essa articulação do inferno para cessar o evangelho, para calar os arautos do rei, aqueles que têm proclamado o evangelho, aqueles que têm anunciado o reino de Deus, aqueles que têm gritado aos quatro cantos, arrependei-vos, o reino de Deus chegou. E é nesse momento de adversidade que nós, a igreja do Senhor Jesus, temos a oportunidade de mostrar quem é que reina sobre nós. Quem é que reina sobre nós? É agora que nós vamos fazer a diferença de quem é e quem não é. É agora. Não podemos recuar. Não podemos ceder a um esquema maligno. Eu estou vendo um oportunismo do inferno nisso tudo. Se é que ele não arquitetou tudo desde o início. Né? Mas eu estou vendo um oportunismo. E em alguns casos ele está prevalecendo. E onde está a igreja que Deus estabeleceu? Que ele falou assim, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Onde está essa igreja? Sabe, eu tenho visto, infelizmente, pastores se preocupando com coisas materiais. Envolvido no sistema mundano, e pouco se importando com vidas. Pouco se importando com vidas. E eu tenho ficado preocupado, mas muito preocupado mesmo. Algo que o professor Olavo de Carvalho escreveu. Ele disse assim, olha, há inúmeras correntes de poder atuando sobre nós. Existem inúmeras correntes de poder atuando sobre nós. O exercício da inteligência exige perfurar essas camadas para que possamos entender quais são esses poderes exercidos sobre nós. Se você não sabe a origem das suas ideias, quem colocou tais pensamentos dentro de você,
nós devemos saber que os nossos problemas, que tudo que nos envolve, tem origem em fatos genéricos, familiares, culturais, sociais e cósmicos. Ele diz cósmico, espirituais, né? Sobre os quais nós não temos nenhum domínio. Então existe várias camadas de poder atuando sobre as nossas vidas. No mundo espiritual existe isso. E ele diz assim, olha, as nossas ideias, os nossos pensamentos têm uma origem. Tem uma origem. De onde que vem essa origem? Ele está dizendo que nós temos que criar habilidades para romper essas camadas. Para a gente saber de onde que está vindo, qual é a origem dos nossos pensamentos. Qual é a origem das nossas ideias. Que Provérbios diz que, lá está escrito que aquilo que você pensa te define. O que você pensa é o que você é. Os meus pensamentos me definem. O que você pensa te define. Você é o que você pensa. Então eu preciso saber de onde que vem os meus pensamentos. Qual é a origem dele? Qual é a origem? O escritor aos Hebreus diz que o sangue de Jesus Cristo, ele purifica a minha consciência para que eu possa servir ao Deus vivo. Eu já tenho uma informação de onde vem os meus pensamentos. Preciso saber. A igreja precisa saber. A igreja precisa criar essa habilidade de romper. Parar de olhar para os alardes, para os sons. Ele cita Aristóteles aqui e diz assim, olha, todo ser humano deseja, por natureza, o conhecer. E aponta como prova dessa tese o prazer do ser humano no ato de ver. 90% da curiosidade humana consiste em ver, olhar e não tocar. Não ouvir, mas olhar. Tanto é que quando você escuta um som, qual que é a primeira reação sua? Olhar. Fez um barulho aqui, eu olho. É a primeira reação, porque eu quero ver. Eu quero ver. O que está produzindo esse som? Nosso prazer está em olhar. Se tem duas coisas ali, uma feia e uma bonita, o meu olhar vai ser atraído para a bonita. Nós temos o prazer de ver, de enxergar. Né? O ver, ela tem uma relação com o saber, com o conhecer o que é. Nós, a igreja, nós temos olhado demais. Nós temos olhado demais e crido de menos. Temos crido muito pouco em Deus. Temos olhado demais para os alardes. Temos olhado demais para o barulho que isso tudo está fazendo. Temos acreditado demais naquilo que nós estamos vendo. Não andamos por vista. Andamos por fé. E fé no Filho de Deus. Aleluia. Temos que enxergar menos e crer mais.
crer mais. Sabe, o mundo agora espera uma resposta nossa. O mundo espera uma resposta nossa. Eu tenho visto absurdo. Eu acho um absurdo. Eu tenho visto isso. Pastor desafiando o outro. Agora, cadê agora? Você não cura? Vai lá e cura. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E eu que preciso dar uma resposta, não é o outro, não. É Cristo em mim, que é a esperança do outro. O chamado é meu. Eu fui chamado. Eu fui chamado para dar uma resposta de esperança para esse mundo. E agora é o momento. E eu não posso olhar. Eu não posso olhar. Eu preciso crer. Eu preciso crer. Porque se eu olhar, eu não semeio. Se eu prestar atenção no que está acontecendo, eu não vou colher. Não é isso que a Bíblia fala. Eu tenho que crer. Crer naquele que me chamou. Ter revelação e conhecimento do mundo espiritual. Daquele que me conduz, daquele que me guia. A igreja precisa assumir essa postura agora, nesse momento terrível que nós estamos passando, e dar uma resposta daquilo que nós temos pregado durante todo esse tempo, daquilo que nós temos anunciado até aqui, que o Senhor salva, o Senhor cura, o Senhor ressuscita. Agora é a hora de dar a resposta. Não é eu desafiar o outro, não. Sou eu. O chamado é meu. Eu fui chamado. Eu fui levantado pelo Senhor como resposta para esse mundo. Como resposta e esperança para aquele que está desesperançado. É agora. Então, meus queridos, que nós, como igreja do Senhor, nós possamos parar de olhar demais e começar a crer. Começar a exercitar a nossa fé. Colocar em prática. Se ainda não colocamos, tudo que nós temos pregado, tudo que nós temos anunciado. Exercitar, por colocar em exercício a nossa fé. E romper, e ser esperança. Em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Amém. Então que o Espírito Santo de Deus, ele possa te encher de vigor, de ousadia, de autoridade, de intrepidez nesse momento. Em nome de Jesus. E não temer a essa tempestade. Não é para agir com irresponsabilidade, mas é agir com autoridade. Com autoridade, sabendo quem vos chamou. Sabendo quem é esse, que o vento e o mar me obedecem. Amém, meus queridos? Que o Senhor abençoe vocês. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê graça. Em nome de Jesus. Amém. Consumidor, vem arder em nós, aquecer a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviaram, profetas se venderam, mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses.
se dobraram diante outros deuses. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegada amanhecer. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Fogo consumidor, venha arder em nós, aquecer a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviaram, profetas se venderam, mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. É chegado amanhecer. É chegado amanhecer. É chegado amanhecer. Oh, é chegado um novo tempo, uma nova história. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas, aqueles que não se dobraram diante de Jezabel, aqueles que não se venderam porque já foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Não são profetas comprometidos com o sistema babilônico. São profetas que são verdadeiros, boca de Deus. Homens, mulheres, jovens, homens que não negociam a sua fé, homens que não barateiam a sua fé, homens que não envergonham o Evangelho. É chegado esse tempo, é chegado esse tempo. Deus levantou Elias, Daniel, Ezequiel e tantos outros, mas agora chegou a tua vez, agora chegou a tua hora, agora chegou a tua vez, agora chegou a tua hora. Será que nesse lugar existem profetas de Deus? Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Uma nova história. O choro já durou a noite. Deus está levantando
história se cumprir. O chão